Marcelão, pastor Beleza, Marcelo Charlão. Galberto. Seja bem-vindo, né? Muito obrigado. Prazerão, cara. Prazerão. Deixa eu ler aqui, porque a gente sempre lê o currículo. Então, Marcelo Galberto, diretor nacional da Mocidade para Cristo Brasil, organização cristã que promove o Som do Céu há 30 anos no acampamento da MPC. O Som do Céu nasceu em meados da década de 80 com o propósito de reunir jovens e adolescentes em torno de uma boa música cristã. O Som do Céu acontece no acampamento da MPC, situado nos arredores de São Sebastião de Águas Claras, uma região aqui próxima a Belo Horizonte, conhecida como Macacos, onde muitos motoqueiros fazem trilhas de bicicleta também. Distrito de Nova Lima. O evento vai nessa semana, de quinta a domingo, agora na semana chamada Santa, e essa edição contará com a presença de Carol Galberto, Erlon Lemos, Josimar Bianchi, Banda de Boca, Júlia Ribas, Ilma Brescia, Carlinhos Veiga, Baixo e Voz, Sal da Terra, Edilson Botelho, Gerson Borges, Jorge Camargo, Telo Borges, entre outros. Só que já tem muita gente, né, gente? O evento vai acontecer entre os dias 17 e 21 de abril, começando quinta à tarde e terminando no dia 21 de abril, segunda-feira, com um café gostoso. O local é o acampamento lá em Macacos, da MPC. Outras informações você pode conferir no site da MPC, muito simples, mpc.org.br, mpc.org.br. Marcelão, você é o cara, rapaz. Não, eu gosto demais de você. É. Aprendi a gostar de você demais e tudo que você tem feito. Nada. E a minha esposa foi extremamente impactada pelo Som do Céu. É mesmo? A Ana Paula Valadão também já participou de muitos Som do Céu, né? Isso mesmo. A Lília, eu sei que é minha esposa, elas iam, dormiam. Isso. Que antigamente acontecia numa tenda, montavam uma tenda como se fosse um circo. Ainda monta até hoje, né? Até hoje? Até hoje ainda monta a tenda. E ali a Vanessa tem histórias e histórias, ouvindo ali o próprio Logos, Vencedores por Cristo, Quarteto Vida, isso. Rebanhão. É uma época, assim, uma época maravilhosa. que os jovens hoje podem voltar a viver, podem, né, claro que podem. Olha, falando aqui, eu acredito que eu vi, foi o Sal da Terra, lá na igreja presbiteriana ali no Silveira. Isso. Quando eles vieram apresentar. Mas são lá de Garanhuns. Um trabalho espetacular, maravilhoso. Movimento Sal da Terra com Marquinhos e sua equipe. Um grupo espetacular de forró, mas que evangeliza no sertão, né? Algo lindo demais. É coisa assim, top, né? Top. O pessoal está te vendo em casa com essa camisa bonita aí? Essa é a camisa das camisas, você observou? Eu vi. A camisa das camisas. Porque eu gosto de camisa discreta, né? Porque há poucos dias teve aqui o Jeremias. Eu estou falando, pois é irmão do Jeremias? Não, é o seguinte, deixa eu explicar. Tem um negócio aí, é o seguinte. Eu sou muito amigo de Jeremias, sou padrinho de casamento dele e tal. Começaram o Desperta Débora juntos. Isso, né? Começamos o Desperta Débora juntos, né? Então é o seguinte, todo mundo acha que eu trabalho lá na 8ª Igreja, mas não trabalho não, sou só amigo de Jeremias. Mesmo, e o negócio das camisas é o seguinte, a gente fica disputando, né? Quem tem a camisa mais legal. Você agora ganhou do Jeremias. Porque agora tem a camisa das camisas. Né? Um beijão, pastor Jeremias. Gente boa demais. Ele veio aqui e gravou com a gente, eu até vim com a camisa de homenagem a ele. Foi um programa gostoso. Bom demais. Mas olha, Mocidade para Cristo. Eu sei que você até brinca que MPC tem outros significados. Não é meninas para casar, né? Mas a Mocidade para Cristo tem um trabalho fantástico no Brasil. No mundo todo, diretor, né? Hoje já são 127 países. Até a gente brinca que o sol não se põe mais sobre a MPC. Porque quando um obreiro vai dormir aqui, depois de evangelizar jovens, outro obreiro está acordando na Coreia, no Sri Lanka, em Hong Kong, para continuar o trabalho de evangelização de jovens. Então o sol não se põe mais sobre a MPC. Uau. E aqui no Brasil também, em mais de 55 cidades, a gente tem um trabalho da MPC. No Brasil? Você coordena todo esse trabalho nacional, no Brasil. O acampamento hoje, um dos maiores, mais organizados, é aqui em Macacos? Aliás, assim, em termos de local, a gente só tem aqui, né? Porque a nossa ênfase no trabalho da MPC são duas ênfases. O nosso maior ministério não é nem no acampamento, o nosso maior ministério é nas escolas, com o projeto Escola da Vida, Princípios que Transformam. E o acampamento nós só temos aqui, que é a nossa sede nacional. Então tudo, por isso que tem os treinamentos nacionais por isso que tem os treinamentos em janeiro. Aqui, exatamente. Entendi, a moçada se reúne toda aqui. Exatamente. Esses 30 anos, tem mais de 30 anos que você... Quanto tempo, Marcelo? Não, que eu trabalho na MPC tem 42, né? 42 anos. Eu tenho
comecei com 16 anos, eu estou com 58, não parece que está com 60 e poucos, né? Mas eu tenho 42 anos que eu trabalho lá e que eu estou, assim, como diretor, tem 32 anos. É uma história, é uma história. Se eu não me engano, é o mesmo tempo de pastoreio que o pastor Márcio tem, de Lagoinha você tem de MPC. Acho que são isso, 42 anos. Exatamente. Você já viu muita coisa acontecer. Bastante. Nessas mudanças aí hoje, você percebe uma diferença hoje na juventude para aceitar o evangelho de hoje para antes? Olha, eu acho que em cada geração? Essa geração tem as suas virtudes e tem os seus problemas, como toda geração, não é? Uhum. A questão hoje não é falar de Deus. Falar de Deus é fácil. O problema é quando a gente chama Deus pelo nome, Jesus Cristo. O mundo, a juventude, ela não é anti-Deus. O mundo hoje é anticristo, né? Então, quando a gente fala, meu Deus é o Senhor Jesus, aí isso choca as pessoas. Porque Deus pode ser uma árvore, pode ser isso. Então, as pessoas estão muito abertas, né? Está em moda, faz parte da pós-modernidade essa abertura para o espiritual e tudo. Mas quando você fala em Jesus, a coisa é um pouco mais complexa. Bem, mas a gente tem abertura para falar. Eu acho que o problema maior não é apresentar o evangelho, é que tipo de evangelho nós estamos apresentando. Isso aí que está complicado. Eu acho que a gente abaixou muito o nível, o padrão, entende? Eu acho que é um evangelho fácil de ser seguido, fácil de ser deixado, um evangelho sem cruz, sem arrependimento, sem perdão de pecado, sem mudança de vida. Um evangelho sem senhorio. Sem senhorio, né? A gente quer salvação sem salvador, um negócio mais ou menos assim, entendeu? Mais ou menos o tipo do primeiro ladrão, porque a gente fala muito do segundo ladrão, né? Mas o primeiro ladrão também orou e Jesus não deu nem bola para ele. Porque ele fez uma oração impossível de ser respondida. Quando ele fala assim, salva-te a ti mesmo e a nós também, ou seja, desce da cruz, o que ele queria? Ele queria salvação sem salvador, né? Porque se Jesus descesse da cruz, não ia ter salvador, certo? É verdade. Ele queria salvação, mas salvador não. Então eu vejo muito isso, essa é uma marca da pós-modernidade. A gente quer salvação, porta aberta, cura, a gente quer tudo. Mas salvador, não, porque aí a gente tem que deixar de colar na escola, não pode levar a namorada para o motel, entendeu? Salvador complica. Agora, salvação, beleza, né? Na hora do pão, Jesus, na hora da fome, Jesus é o pão, na hora do vestibular, Jesus me aprova, na hora da doença, Ele me cura. E fica uma relação muito utilitarista com Deus, entendeu? Um negócio muito utilitário, né? Então, isso me preocupa, porque nós estamos oferecendo um evangelho meio sem Bíblia, né? É um evangelho meio... E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E aí, se não tem palavra, é casa construída sobre a areia. Vem o vento e cai. E aí você não tem confronto. Não tem. Você não tem disciplina. E tem isso tudo, na minha perspectiva, Charles, tem a ver com os últimos 30 anos. Tem a ver com os últimos 30 anos. Mudou mais rápido do que nos últimos. Porque é o seguinte, nós, embora, você veja, eu sou promotor de um evento musical, né? Mas eu acho que o movimento chamado gospel, ele trouxe muita coisa boa para nós, muita coisa boa, novos músicos, novos ritmos, muita coisa boa, mas houve um crime cometido nesses últimos 30 anos que nós vamos pagar um preço, já estamos pagando um preço alto no que diz respeito à juventude. Quem nasceu e cresceu nos últimos 30 anos, nasceu e cresceu numa igreja com muito pouca Bíblia, porque o movimento gospel ele tirou o foco, porque o foco do culto, qual que era o foco do culto há 30 anos atrás? Com todos os problemas. Não podia bater palma, não podia tocar bateria, aquelas coisas todas, mas tinha uma coisa boa, o foco era a pregação. O centro do culto é a palavra. Exatamente. Hoje não. Eu ando esse Brasil todo aí. Hoje, se eu for te contar a casa aqui, eu vou em lugar que já me passaram a palavra meia-noite, eu não preguei. Uau. Já puseram 10 bandas para tocar antes de eu pregar. Então, assim, o foco não é a palavra. Os nossos cultos, famosos cultos de doutrina, nem existe mais, né? Virou tudo grupo familiar. E grupo familiar a gente é bom, mas a gente também não tem palavra, substância. A gente ora, a gente canta e tal, mas não tem. Escola dominical, pouquíssima gente frequenta, então é um negócio meio complicado. Nós estamos agora vivendo um momento, até em Lagoinha, interessante, onde alguns pastores, o Gustavo entrou à frente disso, e os livros agora de estudo de grupos menores, que na nossa igreja são células, e grupos menores, aí não é o nome, importa que tem lá a sua célula.
Eles estão sendo escritos, mas num estudo praticamente, um estudo bíblico. Ele não é para ser um estudo bíblico, porque aí não tem a comunhão, mas dentro da dinâmica de uma célula, agora escrevemos um livro com 5 lições sobre a carta de 1 Pedro. Ótimo, isso me alegra, porque... Então você vai estudar a Bíblia. Isso. É praticamente um estudo indutivo, vamos dizer assim, da Bíblia, com as lições adaptadas a uma linguagem acessível. E não vamos usar termos teológicos que trazem mais compreensão, trazem mais confusão do que compreensão. Certo. Mas isso me alegra muito. Me alegra, porque a gente tem que ter uma volta à palavra, meu irmão. Se não tiver palavra, não tem fé, não tem crescimento, não tem maturidade, não tem nada. Não é? Pode ter alegria, pode ter um monte de coisa. Você tem emoção, você tem arrepio, mas não tem conversão, entendeu? E aí, respondendo muito objetivamente a sua pergunta, eu vou falar uma coisa que pode até assustar muita gente, mas, infelizmente, cara, a igreja evangélica, no que se refere a jovens e adolescentes, está quase virando um campo missionário, por paradoxal que possa parecer. Sabe por quê? Você precisa evangelizar entre os seus próprios colegas. Muita gente... Lembra quando Jesus falou, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo? Veja bem, a gente tem que entender que quem está do lado de fora da porta está perdido. Tanto faz 5 centímetros ou 5.000 quilômetros, certo? Sim. Então tem muita gente pertinho da porta, mas que não passou pela porta. E aí entra aquela palavra de Jesus dizendo, muitos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome eu curei, eu falei novas línguas, eu expulsei demônios e fez tudo isso mesmo. E vão receber a dura palavra de Jesus dizendo, não te conheço. Por quê? Porque chegou muito perto. Outro dia eu fui falar num congresso e eu mudei a mensagem na hora. Eu me irritei lá com uma coisa que eu não quero mencionar aqui, mas eu me irritei e falei, quer saber? Eu vou pregar uma mensagem evangelística aqui. Tinha uns 2.000 jovens. Um congresso de crente. Um congresso evangélico. E tinha 2.000 jovens. E eu preguei uma mensagem evangelística. Eu apresentei o plano da salvação, que o homem é pecador, que ele precisa se arrepender dos seus pecados e convidar Jesus para entrar na sua vida. Rapaz, eu fiz um apelo, e eu não sou de pregar irritado, não, mas naquele dia eu estava irritado. E eu convidei as pessoas para virem à frente, tomar uma decisão, e, para minha surpresa, centenas, eu não sei se 400, 500 jovens vieram à frente. E eu falei, vocês não entenderam nada, vou pregar tudo de novo. Você sabe o que vocês estão fazendo aqui? Repita comigo. E era realmente, eles estavam entregando a vida para Cristo. Por quê? Porque a gente não fala de arrependimento, de conversão. Isso é um perigo quando a gente apresenta o Evangelho, sabe? É igual o jovem rico, cara. O jovem rico, pô. O jovem rico era o cara, velho. Ele era o cara, cumpria todos os mandamentos, pô. E Jesus falou assim, uma coisa te falta. E Jesus não baixou o preço do Evangelho para ficar com o moço, deixou ele ir. Jesus foi duro, ele não fez uma liquidação do Evangelho. Você percebe que a gente tem chegado um momento, no final de Malaquias diz assim, então chegará um tempo onde vocês vão conhecer, né, o que serve a Deus e o que não serve. Eu tenho visto, experimentado algumas situações até relacionadas à comunicação, que tem surgido uma perseguição já. Pode ser de leve, mas ela tem aparecido. E a gente começa a ver a separação verdadeira de quem serve e quem não serve ao Senhor. Exatamente. E aí você começa a perceber isso. Aqueles que são realmente nascidos de novo, né? Que o Senhor conhece os corações, né? Não nos compete julgar. Mas a Bíblia fala também que pelos frutos você vai conhecendo a árvore, né? Então é um pouco complexo, a gente não pode... Aliás, isso aí, quem vai separar joio do trigo são os anjos, né? Não somos nem nós, não vamos fazer nada disso. Mas que a gente tem que trazer a palavra, porque a palavra é que converte, a palavra é que, ela que faz a sustento. mudança, não é? Deus nos usa só como canais.